Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de subtração internacional de crianças. Recentemente, o governo brasileiro defendeu o princípio de que casos de violência doméstica justificam a não repatriação de crianças levadas do Brasil sem autorização. A subtração internacional de crianças é regulada pela Convenção da Haia, de 1980. O Brasil e outros 102 países são signatários da Convenção. O objetivo é proteger crianças que enfrentam situações de ruptura familiar e foram levadas de repente para outro país ou que estão sendo retidas sem autorização de um dos pais em um país diferente. A aplicação da Convenção depende da cooperação entre os Estados-parte, como explica Michele Najara, coordenadora de adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes do Ministério da Justiça. Todos os países precisam indicar uma autoridade central para poder facilitar a comunicação, a troca de documentos, o recebimento e o envio dos pedidos de cooperação, também para poder esclarecer como é o sistema normativo, como é o trâmite do pedido de cooperação dentro do país. No caso do Brasil, o número de casos de subtração cresceu. Uma das explicações é a frequência maior com que as famílias se mudam para outros países, principalmente para os vizinhos da América do Sul. As nossas fronteiras aqui são muito fluídas, então, nós recebemos, ultimamente nós estamos recebendo muitos pedidos da Venezuela, de pessoas, de pais que entram no Brasil através da fronteira com o Brasil, mas é um aumento constante que eu acredito que reflete essa tendência de facilitação do deslocamento das pessoas entre os países. Os chamados juízes de enlace, magistrados responsáveis por facilitar a tramitação de atos judiciais entre países, aguardam uma decisão importante do STF, o reconhecimento de que casos de violência doméstica contra a mãe justificam o não retorno da criança ao país de origem, mesmo que o pai não tenha dado autorização para a mudança. Como afirma Guilherme Calmon, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e coordenador da Rede Brasileira de Juízes de Enlace. Precisamos incorporar essas novas ocorrências e essas modificações ocorridas de 1980 para cá, para poder bem aplicar a convenção. Por quê? Porque o principal objetivo dela é proteger a criança no plano internacional, inclusive quanto àquilo que envolve o convívio sadio dessa criança com ambos os pais, e não apenas com um dos pais. Então, esse é o grande desafio que eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nessas ações e que nós, como integrantes do sistema de justiça, precisamos estar atentos. O grupo de trabalho dos juízes de enlace também sugere que o Brasil se junte a uma outra convenção da Haia, a de 1996, um complemento à Convenção de 80. Também é hora de nós, e nós estamos fazendo isso no grupo de trabalho, fazer um estudo mais aprofundado sobre a Convenção 96 e até propormos que o Ministério das Relações Exteriores, o próprio governo federal, Poder Legislativo no âmbito nacional, possam se debruçar sobre esse tema e, quem sabe, me parece que essa é uma medida salutar, aderir também à Convenção de 96, porque nós teríamos muitos dos problemas hoje existentes resolvidos a partir desses novos instrumentos e institutos da Convenção de 96. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Daniela Brauner, coordenadora de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União. Também Renata Bento, psicanalista, perita e assistente técnica da Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E Pedro Mendes, advogado do Instituto Alana. Daniela, eu acho importante a gente conceituar melhor, com precisão, o núcleo central do que diz a Convenção de Haia sobre isso. A Convenção, ela prevê a hipótese de subtração, também se utiliza o termo sequestro, aspectos civis do sequestro internacional, que foi como foi traduzida a Convenção para o português no Brasil, e ela prevê a hipótese quando um dos genitores ele leva a criança a outro país sem autorização
do genitor, que é também do outro que ficou, que também é chamado de left behind, né? Porque ele ficou para trás. O genitor que é deixado para trás e o genitor que vem para um outro país e que leva essa criança desrespeitando os direitos de guarda que vinham sendo exercidos por ambos nesse momento. Ou também é muito comum que o genitor venha com autorização do outro genitor e venha passar um período de férias e, não obstante, não retorne mais para aquela residência habitual. Então, a convenção, ela teve como propósito que os países fizessem uma cooperação jurídica internacional para que houvesse o retorno da criança à residência habitual, que é esse local em que ela vivia anteriormente à subtração, e no período mais rápido possível. No entanto, como essa subtração ela pode ser justificada em algumas ocasiões, violência doméstica, adaptação da criança, a questão do principal cuidador, e nós também acrescentamos outros aspectos relacionados, por exemplo, a criminalização dessa conduta no exterior. Por exemplo, se esse genitor ele vem ao Brasil, no caso do Brasil, e ele não consegue mais retornar porque ele vai ficar numa situação de prisão, isso não revela o melhor interesse da criança, porque vai ter um dos genitores em situação de prisão, e isso vai violar a convivência dela com ambos os genitores. Então, essa também é uma perspectiva importante, e também a questão da hipótese de migração. Também, se não há uma regularidade migratória, esse retorno vai implicar também a hipótese de que o genitor não conseguirá retornar, não conseguirá viver no outro país que vivia antes. Por que ele vivia antes e agora não mais vai viver nesse país? Porque antes ele tinha uma situação, por exemplo, de um casamento, que lhe dava um status migratório favorável, e posteriormente o rompimento dessa relação não favorece mais a sua possibilidade à residência habitual também nessa localidade. Renata, você lida diretamente com as partes envolvidas em algumas situações. Eu lhe peço que nos fale um pouco sobre essa questão da violência doméstica. Ela é hoje, você diria, a principal causa da subtração internacional de crianças? De fato, a violência doméstica, ela é o que faz com que a mulher, muitas vezes, vá buscar essa ajuda e, de fato, vai com seu filho ou com sua filha embora desse país, né? Mas, de qualquer forma, uma criança que vive num meio onde há violência doméstica, não há paz para ela. Então, quando pode haver, de fato, a violência doméstica, pode não haver também. Então, é importante que cada caso seja investigado. Eu que trabalho bastante na linha de frente, né, fazendo perícia psicológica, muitas vezes a gente investiga e coloca uma lupa um pouco mais perto, né, a gente consegue ver um pouco mais de perto o que de fato acontece nessa dinâmica familiar. E o que a gente costuma fazer, de fato, é proteger essa criança, é tentar entender essa dinâmica, de onde vem essa violência. Pode ser uma violência psicológica também, né? A violência doméstica não só precisa ser violência física, mas, por exemplo, uma violência doméstica onde há uma violência psicológica é muito difícil de ser comprovada. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais estar com essa lupa de perto para poder avaliar quais são, de fato, o que está acontecendo nessa família, por que essa criança está vivenciando isso, quais são os riscos emocionais para essa criança estar com esse pai ou com essa mãe. Por que está... Enfim, a gente vai avaliando cada pedaço dessa história. Então, por isso eu sou bastante, assim, a favor e adepta a se pensar numa avaliação psicológica da família. Eu sei que os casos precisam ter uma certa rapidez, porque a criança cresce muito rápido, né? Isso é uma questão importante também, né? E a infância passa. Mas a avaliação psicológica é o que vai poder dar um pouco mais de tranquilidade até para o magistrado poder avaliar. Pedro, você é advogado do Instituto Alana e o Instituto atua no Supremo Tribunal Federal na defesa de crianças e adolescentes, inclusive nessa questão da violência doméstica. Neste momento, o Supremo está se detendo sobre o assunto, está analisando o assunto. Pediria que você nos contasse em que pé está essa ação, por favor. Nós, do Instituto Alana, atuamos em casos estratégicos de direitos da criança e do adolescente no Supremo Tribunal Federal, dentre eles, hoje, as 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema da Convenção de Haia.
Então, a ação direta de inconstitucionalidade 4245 e a ação direta de inconstitucionalidade 7886. Enquanto não for pacificado o entendimento sobre as hipóteses de exceção, os direitos processuais, o acesso à justiça das mulheres e das crianças submetidas à AIA, a gente tem uma grande incongruência nas decisões judiciais e administrativas que dizem respeito ao caso. Mas a gente teve recentemente um momento de escuta de diversos atores da sociedade civil, do Estado, da Defensoria Pública, do Ministério Público, de organizações da sociedade civil, em que houve um debate riquíssimo no Supremo Tribunal Federal, onde a gente pôde levar questões de extrema importância, como, por exemplo, a questão da violência doméstica como configuração de hipótese de exceção, da criança ser colocada a risco. Acho que, como as colegas já apontaram aqui, a gente tem uma questão que a violência doméstica, ainda que não seja física direta como em relação à criança, ela configura, sim, uma violência contra a criança. A Convenção prevê a manifestação da criança contrária a sua própria devolução como uma das hipóteses de exceção. Então, a gente precisa, e aqui a doutora Renata pode falar muito bem, ouvir essas crianças, trazer a voz delas para os processos para entender se elas querem ou não retornar. A gente tem a hipótese da adaptação, então, o direito à convivência familiar e comunitária. Essa criança já está adaptada a novos vínculos familiares, a novos vínculos comunitários, culturais, linguísticos. Enfim, acho que essas são algumas questões que a gente pôde levar ao Supremo Tribunal Federal, estão sendo discutidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e que a gente espera que sejam levadas em consideração na ocasião do julgamento. Renata, a existência de tantas exceções, como as que vocês já citaram, e outras que, porventura, existam, não desvirtuaria o que diz o texto da Convenção de Haia sobre esse caso? Mas eu vou pedir que você nos responda a pergunta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos de subtração internacional de crianças, um conceito que está na Convenção de Haia desde 1980 e que foi assinada pelo Brasil nos anos 2000. Os nossos convidados são Daniela Brauner, coordenadora de assistência jurídica internacional da Defensoria Pública da União, Renata Bento, psicanalista, perita e assistente técnica da Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Pedro Mendes, advogado do Instituto Alana. Renata, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que você responda agora. Eu lhe perguntei se a existência de muitas exceções não comprometeria o texto original da Convenção de Haia, que regula essa questão da subtração internacional de crianças. Compromete ou não? Na minha opinião, não compromete, porque cada vez mais o que a gente tem visto é que outras coisas vão acontecendo. Então, eu imagino que essas exceções tenham surgido justamente para se olhar caso a caso, né? Porque não dá para a gente pegar uma estrutura e colocar igual para todo mundo. Então, por isso tem que existir a exceção. Inclusive, uma outra questão que eu acho importante de pontuar são os aspectos das diferenças entre conjugalidade e parentalidade. Por isso que quando a psicanálise olha, né, ela ilumina esses pontos, abre um pouco mais para se discutir esse caso, porque a gente sabe que no papel cabe tudo. Todas as pessoas podem escrever o que elas quiserem no papel, né? Mas quando a gente vai olhar e vai entender de perto o que está acontecendo nessa família, a gente vai conversar, a gente vai tentar buscar, ver se tem, por exemplo, aspectos da conjugalidade, né? Porque um casamento, quando ele termina a conjugalidade, mas a parentalidade é para sempre. Essa criança precisaria estar com esses pais num formato onde, tudo bem, moram em outros países e a gente entende que existe a Convenção de Haia para poder tratar de uma regra, ok, mas por que não pode acontecer, por exemplo, alguma forma de manter com que essa criança, de fazer com que essa criança se mantenha com o pai e com a mãe?
Existe, de fato, a violência? É lógico, como o doutor Pedro colocou, uma criança submetida a um ambiente de violência, mesmo que não seja violência contra ela, a criança vai absorver tudo aquilo. Isso para a criança deixa também uma ferida. A criança, muitas vezes, ela nem é informada sobre o que está acontecendo. Eu já vi casos onde a criança não sabe o que está acontecendo. Ela fica sendo um objeto de disputa. E esse é o meu olhar, é que a criança não se torne ou não permaneça sendo um objeto de disputa, e sim um sujeito de sua própria vida, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem os seus cuidadores primordiais. Pedro, eu peço que você agora nos fale das possíveis repercussões dessas decisões todas que o Supremo deve tomar nos próximos meses, nos próximos tempos, enfim. Por favor. Esses casos, em específico, essas duas ações diretas de inconstitucionalidade que pautam a Convenção de Haia, a constitucionalidade da Convenção de Haia, podem trazer uma interpretação paradigmática para os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. A gente tem a Constituição de 88, que traz o artigo 227, que estabelece que criança e adolescente têm que ter os seus direitos garantidos com prioridade absoluta. A gente vê uma baixa efetividade de cumprimento desse artigo. E nessas decisões, a gente vai discutir temas importantíssimos, como, por exemplo, o que é a convivência familiar e comunitária, qual o contorno desses direitos, o que é a proteção prevista no artigo 227 da criança contra toda forma de violência. E, principalmente, a criança, enquanto sujeito de direito, ela tem que participar dos processos na justiça. A Convenção dos Direitos da Criança traz no artigo 12 que crianças e adolescentes precisam participar de todos os processos, devem ser ouvidas em todos os processos que lhes dizem respeito. São questões que o Supremo já abordou em algumas outras ações, mas dessa ação específica, nas repercussões desses direitos, da condição da criança e do adolescente enquanto sujeito de direito, no sistema de justiça, nos processos judiciais que lhes dizem respeito, ainda é algo que a gente não teve com muita profundidade no Brasil. Então, além de trazer uma perspectiva paradigmática de cumprimento de direitos humanos nos casos de Haia, a gente tem essa extensão que pode reverberar para todo o entendimento que a gente tem da participação de crianças e adolescentes no sistema de justiça. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Daniela Brauner, coordenadora de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União. Também Renata Bento, psicanalista, perita e assistente técnica da Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ainda Pedro Mendes, advogado do Instituto Alana. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos dar um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede em Curitiba, já usa a inteligência artificial para transcrever trechos de audiências e sessões. O sistema é capaz de identificar a voz de cada um dos falantes e indicar o horário em que foi prestado o depoimento. O serviço representa economia de tempo significativa para o trabalho de magistrados e servidores. O Comitê Nacional Pop Rua Ajude, coordenado pelo CNJ, lançou um caderno de protocolos sobre o atendimento à população em situação de rua. O caderno orienta o trabalho de magistrados e reúne informações sobre adolescentes no âmbito do sistema socioeducativo, sobre execução de medidas em procedimentos criminais e sobre pessoas refugiadas e imigrantes, todos em situação de rua. As inscrições para o Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo CNJ, vão até o dia 27 deste mês de setembro. A iniciativa identifica, premia, dissemina e estimula ações de modernização no Poder Judiciário que contribuam para a aproximação das partes, a efetiva pacificação e, consequentemente, o aprimoramento da justiça. O CNJ e o STF lançaram uma campanha de combate ao capacitismo, aquelas atitudes e práticas que subestimam a capacidade das pessoas com deficiência. A campanha lembra que o capacitismo está em toda parte e que o combate à discriminação exige uma reflexão sobre os papéis de todos os setores da sociedade. Chega de capacitismo, uma campanha do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Supremo Tribunal Federal.
É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Chegou aquele momento de conferir os assuntos que foram destaque nas redes sociais do CNJ. O Código Civil traz algumas diferenças entre ser herdeiro e legatário de uma herança. Você sabe quais são? Vem que eu te explico. Os herdeiros são os filhos e cônjuges que têm direito à herança de acordo com o regime de comunhão de bens, mesmo sem o testamento. Já os legatários são pessoas específicas, como amigos ou sócios, declarados a herdar bens estipulados por meio do testamento. Agora vamos falar sobre o direito à superprioridade. Além da prioridade para os idosos acima de 60 anos, que todo mundo já conhece, a Lei do Estatuto da Pessoa Idosa garante a superprioridade para pessoas acima de 80 anos de idade. Com isso, as necessidades dessas pessoas devem ser atendidas com preferência aos demais idosos. Dos dias 11 ao 13 de setembro, aconteceu a 4ª edição do FastLabs, o Festival de Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário. Nos 3 dias, diversos tribunais brasileiros apresentaram projetos de inovação e ações que produzam soluções inovadoras no Poder Judiciário. Durante o evento, também teve a 1ª edição do Prêmio Inovação do Poder Judiciário, que busca valorizar ações inovadoras e iniciativas que implementem ideias criativas na prestação de serviços à população. Para conferir mais informações sobre o festival e conhecer os vencedores do prêmio, acesse o portal cnj.jus.br. Por hoje é isso. Acompanhe o CNJ nas redes e também no canal do WhatsApp para saber mais informações sobre o Poder Judiciário. Até semana que vem. É hora do quadro Uma História. Aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Vanderlei José dos Reis, sou juiz de direito em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Sou titular da 2ª Vara de Família e Sucessões e coordenador do CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Sou juiz há mais de 20 anos e jurisdicionei a comarca de Sorriso, ao norte do estado de Mato Grosso. Sorriso é o município maior produtor de soja do mundo. Então, em 2008, como juiz diretor do foro da comarca de Sorriso, recebi a incumbência de coordenar o projeto Pequeno Cidadão. E esse projeto tem o mesmo objetivo do projeto Pai Presente, hoje encampado pelo CNJ desde o ano de 2010, que é fortalecer o reconhecimento voluntário e espontâneo da paternidade em registros de crianças e adolescentes que não tenham o nome do pai ali constando. Como diretor do foro, oficiei todas as escolas da rede pública e privada de Sorriso, e para minha grande surpresa, o fato que marcou a minha vida, a minha carreira, tivemos aí mais de 1000 nomes de crianças e adolescentes que se enquadravam nessa situação, ou seja, em seu registro civil, não havia o nome do pai. Oficiamos, contactamos as mães para que indicassem o nome do suposto pai e com a qualificação mínima, sobretudo nome e endereço, e notificamos essas pessoas para comparecerem perante o Fórum de Sorriso numa semana marcada do mês de junho do ano de 2008, e aí eu tive a colaboração de todos os colegas magistrados da comarca. Realizamos mais de 200 audiências presididas por juízes e foi um projeto, assim, de um impacto social muito grande, porque nós tivemos mais de 200 verificações ou com reconhecimento voluntário da paternidade ou o suposto pai concordando na realização do exame de DNA. Isso impactou muito a minha carreira. E hoje nós temos a oportunidade aqui em Rondonópolis de coordenar novamente no CEJUSC o projeto Pai Presente. E o objetivo é o mesmo, é estimular esse reconhecimento voluntário da paternidade. Esse projeto do Pai Presente, que todo ano o Judiciário desenvolve, sobretudo agora no mês de agosto, ele tem um grande alcance social. Eu ouso dizer que pode interferir na diminuição da evasão escolar, na diminuição dos casos de delinquência juvenil, de crianças e, sobretudo, adolescentes entrando aí no mundo das drogas. É o Poder Judiciário Nacional buscando, de fato, cumprir sua missão constitucional,
que é a pacificação social. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.